Ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Terceiro Reich já desmoronava, começou a correr uma lenda sombria. Uma história sussurrada nas linhas de frente e nas cidades bombardeadas, sobre armas de um poder quase inimaginável, as Wunderwaffen. Agora, para pensar um instante. E se existisse uma invenção tão revolucionária que pudesse transformar uma derrota certa em uma vitória absoluta? Uma única cartada final, capaz de reescrever o destino do mundo. Isso pode até parecer fantasia, né? Mas não era. Para a Alemanha nazista, ali por volta de 1943, já encurralada e perdendo em todas as frentes, essa era a última e mais desesperada esperança de salvação. Então, para a gente entender essa esperança desesperada, precisamos primeiro saber o que eram exatamente essas tais armas maravilhosas. Eram mito ou eram realidade? Olha que interessante. O próprio nome, Wunderwaffe, já nasceu como propaganda. Foi uma criação direta de Joseph Goebbels e seu ministério. Então, desde o comecinho, fica claro que essas armas eram tanto ferramentas de guerra psicológica quanto projetos de engenharia. A ideia era vender para o povo e para os soldados a certeza de que a vitória era inevitável. Mas claro, para a propaganda funcionar, os projetos tinham que parecer grandiosos, e a ambição por trás deles era simplesmente monumental, uma coisa que beirava a ficção científica. O plano aqui não era só construir armas que fossem eficazes, não! Era criar verdadeiros monstros de aço que personificassem o poder e a suposta superioridade tecnológica alemã. Armas feitas para chocar, para intimidar, para fazer o inimigo duvidar da própria força. E que exemplo melhor para isso do que o Schwerer Gustav, mais conhecido como Grande Gustav. Simplesmente o maior canhão ferroviário já construído em toda a história da humanidade. Dá uma olhada nesse número. 1.344 toneladas. Era tão pesado, mas tão pesado, que precisava de trilhos duplos só para ele se mover. E essa coisa toda disparava projéteis de 7 toneladas a quase 40 quilômetros de distância. Uma arma de pura megalomania. E não parava por aí não. Conheçam o Karl Gereth, um morteiro autopropulsado apelidado de Thor. As fontes chegam a descrevê-lo como sendo do tamanho de uma baleia azul e tão lento e desajeitado quanto uma. Com seus quase 30 metros de comprimento, o Karl Gereth era, sem dúvida, uma visão aterrorizante. Mas, na prática, sua utilidade era quase nula. Lento demais, logisticamente um pesadelo, era a personificação do excesso. Essa fachada de poder invencível era realmente impressionante. Só que por trás dela, a realidade da guerra e da produção industrial contava uma história muito diferente. Vamos pegar o foguete V2, a chamada Arma da Vingança 2. A promessa era de um míssil balístico que atingiria cidades inimigas sem poder ser interceptado. E a realidade? Bom, os sistemas de mira eram tão primitivos que a maioria errava o alvo por quilômetros. No fim, se tornou uma arma de terror indiscriminado, mas de pouquíssimo valor estratégico. E o problema não era só um projeto ou outro, era um problema do sistema todo. Todos esses sonhos grandiosos batiam de frente com as mesmas barreiras. Faltava mão de obra qualificada, faltava logística para mover esses monstros, faltava equipamento, dinheiro e, o mais crucial de tudo, faltavam recursos básicos como matéria-prima e combustível. Um desperdício colossal para um país à beira do colapso. Agora, o que é realmente interessante neste gráfico é como ele deixa o problema visível. Só em 1938, antes mesmo do auge da guerra, a Alemanha consumia 44 milhões de barris de petróleo, mas só produzia menos de 4 milhões. Como é que se sustenta uma máquina de guerra com tanques gigantes e foguetes com um déficit desses? Era simplesmente impossível. Tudo isso nos leva a uma questão central. Se essas armas eram tão impraticáveis, tão insustentáveis, por que investir tanto nelas? A resposta é que a verdadeira arma não era feita de aço. E esta citação resume tudo. A verdadeira função das Wunderwaffen não era vencer batalhas no campo, mas sim na mente das pessoas. Elas eram, acima de tudo, ferramentas de propaganda. Os objetivos de Goebbels eram bem claros. Primeiro, projetar uma imagem de que a tecnologia alemã era imbatível. Segundo, mascarar as falhas de produção e a falta de recursos. Terceiro, e talvez o mais importante, era manter o moral de um povo e de um exército que já sentiam o peso da derrota. E por último, claro, intimidar os aliados com uma demonstração exagerada de poder.
Então, se a gente olhar só pelo lado militar, a história das Wunderwaffen parece simples. Um fracasso. Mas a verdade se desdobra num legado surpreendentemente duplo, de fracasso e, ao mesmo tempo, de inovação. E aqui a gente vê essa dualidade. Como armas de guerra, elas falharam, mas a tecnologia por trás delas era, em muitos casos, revolucionária. O foguete V2 foi um fracasso estratégico, mas a sua tecnologia deu o pontapé inicial para a corrida espacial. O fuzil STG-44 foi produzido tarde demais para fazer diferença, mas o seu design influenciou quase todos os fuzis de assalto que vieram depois, como o famoso AK-47. No final das contas, a verdade é inegável. Nenhuma dessas invenções gigantescas, por mais ambiciosas ou aterrorizantes que fossem, conseguiu impedir a derrota do Terceiro Reich. Elas foram mais um sintoma do desespero do que uma solução real. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história das Wunderwaffen mostra uma linha muito tênue entre a busca pelo avanço tecnológico e a autossabotagem que vem da ambição sem limites. Fica a questão: qual é o limite entre o gênio inovador e a perigosa ilusão do poder absoluto?